Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 41. A resposta do sistema era simples e direta. Enquanto Orochimaru continuasse a experimentar, todos os materiais de pesquisa científica seriam fornecidos pela loja. Não havia necessidade de ele desenvolver tudo do zero. Orochimaru percebeu que isso era como receber os resultados do trabalho duro de seus predecessores, permitindo que ele tomasse um atalho significativo na estrada da pesquisa científica. Sem esse apoio, mesmo com seu profundo conhecimento de genética, criar quaisquer soluções genéticas inovadoras teria sido extremamente difícil. Basta olhar para os especialistas deste mundo. Até mesmo desenvolver um único fluido de aprimoramento genético poderia facilmente levar uma vida inteira. Orochimaru, o que exatamente você acabou de fazer? Tsunade, que estava mastigando os 2 espetos restantes em sua mão, estava um pouco perdida em pensamentos. Ela ainda não tinha compreendido completamente o que tinha acontecido durante a batalha anterior. A luta entre Orochimaru e Jiraiya parecia intensa, mas ela não conseguiu entender o momento crucial. Por que o sapo não se moveu quando a cobra o atacou? Isso não era diferente de como essas batalhas normalmente aconteciam? Orochimaru respondeu casualmente. Ah, isso? Eu só usei uma ilusão. Uma ilusão? Tsunade foi pega de surpresa. Então, quando a percepção a atingiu, ela se recuperou rapidamente. Espera, desde quando você começou a usar ilusões em batalha? Eu sempre fui capaz de usá-los, Orochimaru disse calmamente. Eu só nunca vi necessidade. Eu imaginei que eu tentaria dessa vez por um capricho. Na linha do tempo original, embora Orochimaru tenha sido notoriamente derrotado pelo Genjutsu de Itachi, suas próprias habilidades em ilusão não deveriam ser subestimadas. Caso contrário, como ele teria conseguido aterrorizar as 3 crianças do time 7 com apenas um olhar? Sua proeza em Genjutsu era considerável. Era só que ao enfrentar prodígios com técnicas avançadas como o Sharingan, a lacuna se tornava evidente. Mas sem Sharingan ou Uchiha prodigioso por perto, o domínio de Orochimaru sobre o Genjutsu era mais do que suficiente para ser uma arma formidável. Tsunade ficou sem palavras por um momento. Então, você usou Jiraiya como um boneco de treino? Ela perguntou, incrédula. Enquanto isso, Jiraiya, que havia caído no chão e ainda estava deitado lá, gemia miseravelmente. Ele finalmente aprimorou suas habilidades, formou uma parceria com seu sapo e estava pronto para mostrar suas habilidades contra Orochimaru. No entanto, antes mesmo que ele pudesse liberar sua técnica, ele foi derrubado com o Genjutsu. Foi mais do que frustrante. Tá, eu ainda não consigo derrotar aquele cara parecido com uma cobra, Orochimaru. Jiraiya olhou para o céu, cheio de melancolia. Ele tinha uma queda por Tsunade, e isso não era segredo. Todos sabiam sobre seus sentimentos. Infelizmente, era bem sabido que Tsunade não retribuía esses sentimentos. Na verdade, ela frequentemente o espancava em resposta às suas palhaçadas. Ele sabia que Tsunade tinha uma queda por Orochimaru, e essa percepção foi o que o estimulou a ficar mais forte. Mas não importava o quanto ele treinasse, ele sempre apanhava. Era como se ele estivesse preso em um ciclo interminável de derrotas. Droga! Não importa o que eu faça, não consigo derrotar Orochimaru. Mas mesmo quando pensamentos de desistir passaram pela sua mente, Jiraiya rapidamente os afastou. Não. Eu sou o grande Jiraiya. Não posso desistir. Vou encontrar uma maneira de superá-lo e ganhar o coração de Tsunade. Com isso, ele fechou os olhos, caindo profundamente em contemplação. Ele não desistiria, ele continuaria treinando, não importa quanto tempo levasse. Na linha do tempo original, Jiraiya eventualmente se tornou forte o suficiente para rivalizar com Orochimaru através de trabalho duro, talento e um pouco de sorte. Depois de aprender Senjutsu, ele conseguiu ficar de igual para igual com seu velho amigo. Mas levou anos para dominar técnicas sábias, e não parecia que Orochimaru ficaria parado durante esse tempo também. Orochimaru e Tsunade continuaram a treinar no campo de treinamento até a noite. Assim que terminaram, eles se separaram, com Orochimaru voltando para sua casa. Uma vez lá dentro, ele abriu o painel de status do seu sistema. Tecnologia desbloqueada, soro básico de aprimoramento genético, extração genética, fluido de reparo genético, fusão genética. Soro de aprimoramento intermediário. Tecnologia atual, transplante celular. Próximo desbloqueio, célula estilhaçada. Pontos de tecnologia, 23.000. Orochimaru deu uma olhada no painel e o dispensou, não dando muita importância a ele por enquanto. Ele sabia que, embora o transplante de células fosse uma técnica útil, não era algo que ele tinha pressa em explorar. O que mais lhe interessava era a fusão genética. A fusão genética permitiu a integração perfeita de características genéticas, enquanto o transplante de células apenas costurou partes de forma grosseira, muitas vezes levando a ineficiências ou deformidades. Os resultados foram claros. Yamato, que havia passado por transplante de células com o DNA do primeiro Hokage, só conseguiu aproveitar uma fração das habilidades originais de liberação de madeira. Seu poder empalideceu em comparação ao do primeiro Hokage real. A única vantagem do transplante de células era que era barato e fácil de executar. Tudo que era preciso eram algumas habilidades cirúrgicas básicas e medicina. Mas a fusão genética, por outro lado, era muito mais intrincada e poderosa. Orochimaru suspirou. Bem, vou esperar para ver o que os superiores de Konoha decidem antes de me precipitar em qualquer coisa. Com isso, ele deitou-se na cama e adormeceu.
Pelos próximos dias, Orochimaru viveu uma vida relativamente relaxada. Ele passou seu tempo explorando a vila, comendo, ocasionalmente treinando e até mesmo aproveitando os banhos públicos. Sem missões urgentes ou experimentos urgentes, ele se viu com bastante tempo livre. Finalmente, no quarto dia, Hiruzen convocou Orochimaru ao seu escritório. Quando Orochimaru entrou, Hiruzen sorriu calorosamente. Orochimaru, depois de pensar muito e arduamente nos últimos dias, tomei uma decisão. Você é meu discípulo mais talentoso e um pesquisador talentoso. Orochimaru assentiu, ouvindo atentamente as palavras de seu sensei. Hiruzen continuou, mas antes de tomar qualquer decisão, eu queria ouvir seus pensamentos. Onde você se vê indo? Que caminho você quer seguir daqui para frente? Capítulo 42. As palavras de Hiruzen deixaram Orochimaru atordoado. O que você quer dizer com isso, professor? Oh, eu não deixei claro. Hiruzen riu. O que eu quero dizer é que, embora você tenha um talento excepcional tanto como ninja quanto em pesquisa científica, a energia de uma pessoa é limitada. Se você se concentrar em um campo, você pode alcançar a grandeza nessa área. Você ainda é jovem, então parece que consegue administrar as duas coisas por enquanto. Mas conforme você envelhece, vai se tornando cada vez mais difícil. Como seu professor, sinto que é minha responsabilidade orientá-lo corretamente. Orochimaru, entendendo a implicação, perguntou: você está sugerindo que eu deveria escolher um e desistir do outro? Era semelhante a escolher uma especialização nos tempos modernos. Com talento em ambos os campos, focar em um provavelmente renderia melhores resultados. Tentar equilibrar os dois pode levar ao fracasso em cada um. Hiruzen assentiu. Sim, é isso que eu quero dizer. Não posso escolher os dois? Orochimaru perguntou timidamente. Ele sabia que a preocupação de Hiruzen era bem intencionada, e a realidade era como Hiruzen havia descrito. Equilibrar dois campos completamente diferentes como ninjutsu e pesquisa científica era realmente desafiador. No entanto, Orochimaru tinha um sistema que lhe fornecia mais de 95% do conhecimento necessário instantaneamente. Ele conseguia absorver essa informação em 1 ou 2 horas, permitindo que ele se concentrasse na pesquisa científica sem interferir em seu treinamento ninja. Hiruzen ponderou por um momento e respondeu com alguma preocupação. É possível, mas é muito arriscado. Ele realmente não queria que o potencial de Orochimaru fosse desperdiçado. Está tudo bem, professor. Orochimaru disse calmamente. Eu sempre fui focado em melhorar minha força. Estudar essas coisas é só um hobby. Hobby. Hiruzen ficou surpreso e então contraiu os lábios. Você tem apenas 8 anos e já desenvolveu uma poção de recuperação tão avançada como um hobby? Como você espera que os principais pesquisadores de Konoha se sintam? Mas Hiruzen, como Kage, se absteve de dizer algo muito duro. Em vez disso, ele pensou sobre isso e percebeu a dedicação de Orochimaru. Desde que se formou, Orochimaru compareceu consistentemente a todas as reuniões, sessões de treinamento e missões. Cada vez, ele teve um desempenho excepcionalmente bom. Será que ele realmente conseguia fazer essas descobertas em seu tempo livre? Admirado, Hiruzen respirou fundo e o elogiou. É surpreendente. Bem, agora que você tomou sua decisão, eu te apoiarei não importa o que aconteça. Ele então bateu em sua mesa, e um agente da Anbu usando uma máscara de animal apareceu segurando um cofrinho. O Anbu entregou a caixa para Sarutobi Hiruzen e depois desapareceu. Hiruzen empurrou o cofrinho para Orochimaru. Aqui estão 2 milhões de ryu. Embora seja menos do que os resultados da sua pesquisa científica valem, pegue por enquanto. Se precisar de alguma coisa no futuro, é só me avisar, e farei o meu melhor para ajudar. Obrigado, professor. Orochimaru respondeu sem hesitação. Ele não recusou o dinheiro, pois sabia que merecia. Apesar dos 2 milhões de ryu serem escassos comparados ao valor de sua tecnologia, era um começo. Orochimaru conseguiu encontrar substitutos para materiais medicinais raros e estava confiante no valor de sua tecnologia. Bem, então você pode ir. Vou providenciar para que alguém entre em contato com você mais tarde. Sim. Orochimaru pegou o cofrinho e saiu. Após a saída de Orochimaru, Danzo saiu do salão adjacente ao escritório. Hiruzen, seu discípulo é extraordinário. Que tal deixá-lo se juntar a mim? Danzo perguntou. A expressão de Hiruzen mudou. Danzo, você queria estabelecer uma classe de treinamento Anbu independente, e eu concordei sem objeções. Mas essa criança não tem nem 9 anos. Anbu requer treinamento desde tenra idade. Além disso, esse garoto tem potencial para se tornar um grande Anbu. Danzo retrucou. As missões Anbu são mais confidenciais e exigem maior lealdade. Treinar desde cedo pode garantir maior lavagem cerebral e lealdade. Além disso, Anbu frequentemente assumem tarefas moralmente ambíguas, necessitando de um certo lado obscuro. Ouvindo o argumento de Danzo, Hiruzen fez uma pausa, relembrando a vez em que Orochimaru matou um como ninja desarmado durante uma missão. Os olhos de Hiruzen se estreitaram levemente. Orochimaru ainda é muito jovem. Não quero correr riscos com ele. Capítulo 43. Danzo tinha acabado de fundar a divisão Raiz e estava ansioso para injetar sangue novo nela. Foi quando ele notou Orochimaru, assim como ele notaria Kakashi mais tarde. Por que Danzo focou neles? Porque Orochimaru e Kakashi compartilhavam 2 características críticas, talento ninja inigualável e uma escuridão oculta bem no fundo. Na mente de Danzo, tais talentos naturalmente pertenciam ao seu departamento. Deixá-los crescer fora de seu controle seria um desperdício de potencial.
Entretanto, nesta fase, como a fundação da raiz ainda era instável, Danzo foi forçado a obedecer às ordens do terceiro Hokage, Hiruzen. Mas quanto a Orochimaru, ele já havia notado Danzo. Para o público em geral, Danzo era visto como um homem de imensa ambição, egoísta, sedento por poder e completamente implacável em seu desejo de ascender à posição de Hokage. Uma figura perigosa, sem dúvida. Mas para Orochimaru, Danzo não era tão ameaçador. Por quê? Porque aos olhos de Orochimaru, Danzo era realmente muito lamentável. Sim, sua ambição era vasta. Ele ansiava por se tornar Hokage e liderar Konoha para dominar o mundo ninja, mas lhe faltava força para sustentar essas ambições. Esqueça a ideia de liderar Konoha para unificar todo o mundo ninja. Ele nunca sequer sentou na cadeira de Hokage, que era seu objetivo mais básico. Durante toda a sua vida, Danzo foi reprimido por Hiruzen, nunca conseguindo realmente se elevar. O que é mais patético do que um homem cujas ambições superam em muito seu poder? Um carreirista sem força para atingir seus objetivos nunca poderia causar uma verdadeira tempestade. Tanto no passado quanto no presente, Orochimaru nunca considerou Danzo uma ameaça real. Na melhor das hipóteses, ele o via como uma ferramenta útil. Uma ferramenta cuja autoridade, egoísmo e ambição poderiam ser aproveitados para realizar coisas que o próprio Orochimaru achava tediosas. De repente, uma voz familiar soou à distância. Ei, Orochimaru! Olhando para cima, Orochimaru viu a figura familiar de Jiraiya avançando em sua direção, deixando uma rajada de vento em seu rastro. Oh, Orochimaru! O que é isso na sua mão? Uma caixa de dinheiro. Milímetros. Quanto tem dentro? É uma caixa bem grande. 2 milhões de ryu. Os olhos de Jiraiya se arregalaram em choque. Cucu, você acabou de completar uma missão de classificação S ou algo assim? Mais ou menos, Orochimaru respondeu com indiferença. No mundo dos ninjas, cada nota vale 1000 ryu. Então, por 2 milhões de ryu, uma caixa desse tamanho era perfeita. Uma missão de classificação S geralmente rende um pagamento máximo de cerca de 2 milhões de ryu. Então a suposição de Jiraiya não estava muito errada. Uau, impressionante! Ao ouvir a confirmação de Orochimaru, a inveja de Jiraiya era palpável. Ele deve ter deduzido que Orochimaru havia submetido a fórmula da poção de super recuperação para a vila. De que outra forma um genin como Orochimaru poderia receber uma missão de nível S, e muito menos ganhar uma recompensa tão alta? Orochimaru, notando o espanto de Jiraiya, interrompeu seus pensamentos com um convite casual. Vamos, vou te levar para um churrasco. Instantaneamente, o humor de Jiraiya mudou. Sua melancolia anterior desapareceu, e seus olhos brilharam de excitação. Você está falando sério? Apesar de os ganhos de um genin geralmente serem suficientes para sustentar uma família pequena, Jiraiya era notoriamente ruim em economizar dinheiro. Como resultado, itens de luxo como churrasco eram um verdadeiro deleite para ele. Vendo o aceno de Orochimaru, Jiraiya não precisou de mais encorajamento. Ele já estava radiante de alegria. Embora 2 milhões de ryu não fossem uma fortuna, ainda era uma soma considerável. Após ter dinheiro em mãos, Orochimaru rapidamente começou a fazer planos. A primeira coisa que ele fez foi levar Jiraiya e Tsunade para um churrasco. Depois, ele usou o resto do dinheiro para comprar uma casa maior para si. Em Konoha, a propriedade não era particularmente cara. Uma casa de 3 andares cobrindo 150 metros quadrados custava menos de 1 milhão de ryu. O único problema era que comprar uma casa exigia a aprovação do Hokage. Mas dada a posição atual de Orochimaru, Hiruzen não tinha motivos para recusar seu pedido. Na noite seguinte, pouco antes de Orochimaru começar a se mudar para sua nova casa, vários Zanbu chegaram à sua porta e bateram. Orochimaru abriu a porta e encontrou uma figura familiar parada diante dele, um homem usando uma máscara de raposa e com a voz carregada de um leve sorriso. Orochimaru, nos encontramos novamente. E quem é você? Raposa? As pupilas de Orochimaru se estreitaram enquanto ele rapidamente descobria a identidade do homem. Afinal, eles já haviam realizado missões juntos. O homem da máscara de raposa assentiu levemente. Isso mesmo. Vim agradecer pela sua ajuda da última vez. Não há necessidade disso. Mesmo sem meu soro, seu ferimento poderia ter sido curado, disse Orochimaru com indiferença. Então, o que o traz aqui? Bem, sob as ordens do Hokage, estou aqui para escoltá-lo até sua nova estação de trabalho na base experimental. Também viemos para ajudá-lo a mover seu equipamento. Entendo. Orochimaru olhou para os 5 Anbu parados atrás de Raposa e deu um breve aceno. Entrem e sirvam-se. Com a aprovação de Orochimaru, os membros da Anbu entraram na casa em fila indiana. A princípio, eles ficaram um pouco surpresos ao ver o quão jovem Orochimaru era, mas o verdadeiro choque veio quando viram seu laboratório. A quantidade de equipamento experimental avançado que uma criança de apenas 8 ou 9 anos possuía era impressionante. No entanto, eles eram Anbu, e essa missão era classificada, então eles naturalmente não se intrometeram. Sem fazer perguntas desnecessárias, eles pegaram seus pergaminhos espaciais e começaram a mover o equipamento de Orochimaru. A Anbu agiu rapidamente e em menos de 1 hora, todos os equipamentos do laboratório de Orochimaru foram movidos. Raposa então liderou o grupo com Orochimaru seguindo logo atrás, enquanto eles saltavam pelos telhados e rapidamente chegavam à base experimental secreta de Konoha. Era um edifício relativamente grande situado num canto tranquilo da aldeia. A área ao redor era fortemente protegida, com 4 sentinelas posicionadas na entrada.
Raposa se aproximou dos guardas, trocou uma série de sinais codificados e então escoltou Orochimaru para dentro do prédio. A base em si era subterrânea. Era bem iluminada, e vários membros da equipe já estavam ocupados com seu trabalho. Raposa apontou para 2 laboratórios espaçosos e imaculadamente limpos. De acordo com o acordo do Hokage, esses 2 laboratórios agora são seus. Capítulo 44. Os 2 cômodos eram bem espaçosos, com apenas o essencial, mesas e cadeiras, deixando bastante espaço aberto. Era perfeito para Orochimaru montar seu trabalho. Satisfeito com o arranjo, Orochimaru instruiu o Anbu a colocar o equipamento experimental nos locais designados. Ele começou a se familiarizar com o ambiente. O porão tinha cerca de 8 ou 9 quartos, mas não havia muitos funcionários, apenas 4 ou 5 pesquisadores. Quando eles viram Orochimaru, suas reações foram previsíveis. Eles olharam para o menino parado diante deles, claramente surpresos. Aquele que chega hoje, é só uma criança? Incrível! Ei, garoto, qual é seu nome? Perguntou um dos pesquisadores, erguendo o queixo para Orochimaru com desdém. Orochimaru, ele respondeu, seu tom calmo e despreocupado. O pesquisador não pareceu se importar muito e acenou para ele ir embora. Tudo bem então, dê uma olhada ao redor se quiser. Vendo que os pesquisadores estavam preocupados, Orochimaru não os incomodou mais. Ele se afastou e observou silenciosamente o trabalho deles. Os pesquisadores pareciam estar dissecando um cadáver. A julgar pelo protetor de testa que eles removeram e colocaram por perto, o corpo pertencia a um ninja de Komo. Orochimaru observou o procedimento cuidadosamente, tomando nota da precisão com que os pesquisadores manipulavam o cadáver. Apesar de serem jogadores secundários no campo, esses pesquisadores claramente tinham uma forte compreensão de anatomia. Tais técnicas profissionais de dissecação só poderiam vir de anos de experiência clínica. Embora Orochimaru tivesse se tornado adepto da criação de soro de aprimoramento e outros compostos químicos, seu entendimento de anatomia e cirurgia ainda era amplamente teórico. Se ele quisesse se tornar um cientista verdadeiramente grande, ele precisaria dominar o bisturi. Sim, ele tomou uma decisão na hora. Ele já possuía inúmeras ferramentas de alta tecnologia que lhe permitiam controlar experimentos com grande precisão. Mas antes de se aprofundar neles, ele precisava desenvolver uma sólida compreensão da dissecação biológica. Com um objetivo e direção claros, Orochimaru se virou depois de observar por alguns minutos, pronto para embarcar na próxima fase de sua pesquisa. A noite passou sem incidentes. Cedo na manhã seguinte, Orochimaru começou a trabalhar. Como a maioria de seus equipamentos experimentais havia sido transferida de sua antiga casa, tudo o que restava eram alguns itens essenciais e necessidades diárias. No entanto, para sua surpresa, Tsunade e Jiraiya apareceram cedo para ajudá-lo a fazer as malas. Eles o ouviram mencionar a mudança durante o jantar na noite anterior e, apesar de suas palhaçadas habituais, eles vieram ajudá-lo. O que foi ainda mais surpreendente foi a presença de Jiraiya. Considerando como Tsunade e Orochimaru o derrotavam constantemente em lutas de sparring e a maneira como o provocavam, era quase engraçado que Jiraiya ainda aparecesse para ajudar. Ele era como uma barata indestrutível, não importa o quanto você tentasse, você não conseguia se livrar dele. Ei, Jiraiya, Tsunade disse enquanto se sentava de pernas cruzadas no tatame como uma irmã mais velha dando conselhos, você deveria aprender com Orochimaru. Olhe para ele, ele já comprou sua própria casa em uma idade tão jovem. E você? Você ainda. Como eu posso comparar? Jiraiya respondeu, ignorando o comentário dela. Além disso, se eu conseguir economizar tanto dinheiro, você será minha namorada? Esse cara não só era casca grossa, como também não tinha filtro quando falava. Não me importo com o que você diz sobre mim, mas eu gosto de garotas bonitas. É assim que eu sou. Lide com isso, Jiraiya acrescentou, sorrindo descaradamente. Se você não gosta, sinta-se à vontade para me bater. Tsunade zombou, olhando para ele com total desdém. Ser sua namorada? Continue sonhando. Então por que você se importa tanto comigo, hein? Jiraiya retrucou, seu tom brincalhão. Você sempre fala sobre Orochimaru isso, Orochimaru aquilo. É tão irritante. Ah, então é assim? O sorriso de Tsunade ficou sombrio enquanto ela estalava os dedos. Você acha que eu me importo, hein? Orochimaru. Orochimaru levantou uma sobrancelha, já pressentindo o que estava prestes a acontecer. Você não está planejando voltar para esta velha casa, certo? Tsunade perguntou docemente. Não, Orochimaru respondeu com um toque de diversão. Este lugar é muito velho e apertado. Não voltarei aqui. Bom, a expressão de Tsunade mudou instantaneamente enquanto ela se aproximava de Jiraiya. Nesse caso, não terei que me segurar. Espera. O que você vai fazer? Jiraiya gaguejou, de repente percebendo o grave erro que havia cometido. Suor frio escorria pela sua testa enquanto ele instintivamente dava um passo para trás. Vá para o inferno. A figura de Tsunade ficou borrada enquanto ela desaparecia de seu lugar e reaparecia diretamente na frente de Jiraiya, seu punho já erguido para trás. Bum! O soco de Tsunade fez Jiraiya voar com tanta força que ele quebrou a parede de madeira da antiga casa de Orochimaru, quebrando-a com um estalo alto. Seus gritos ecoaram à distância enquanto ele desaparecia no ar, sua voz ficando cada vez mais fraca. Tsunade tirou o pó das mãos, completamente despreocupada com a destruição. Ela se virou para Orochimaru com um sorriso brilhante e inocente. Ups, desculpe. Eu não queria destruir sua casa. Mas já que você não está planejando ficar com ela, você não se importa, certo?
Orochimaru olhou para o buraco enorme que Jiraiya havia deixado em sua parede, então para o rosto alegre de Tsunade. Um pequeno e raro sorriso puxou o canto de seus lábios. Por um momento ele não conseguiu deixar de sentir uma pontada de diversão. De jeito nenhum ele respondeu, lançando um rápido olhar para o céu distante onde Jiraiya havia desaparecido. Vou considerar isso apenas uma despedida antecipada deste lugar. Ainda assim, em sua mente, Orochimaru silenciosamente lamentava por Jiraiya. Aquele pobre sujeito. Ele nunca aprendeu quando manter a boca fechada. Capítulo 45. Mas, se você pensar bem, Jiraiya meio que mereceu o que recebeu. Quer dizer, você sabe que Tsunade é uma pessoa violenta, mas você continua mexendo com ela? Uma e outra vez. É como se ele tivesse um desejo de morte ou algo assim. Não foi a primeira vez. Definitivamente não seria a última. Sinceramente, ele estava apenas pedindo por isso. O tempo passou, e Orochimaru tinha quase terminado de arrumar seus pertences. Jiraiya finalmente retornou, mancando de volta para dentro de casa pelo grande buraco na parede com um enorme galo na cabeça. Cara, Orochimaru, você não é nada legal. Você só ficou parado aí e deixou ela me bater. Jiraiya reclamou, esfregando o nó na cabeça com um beicinho. Ele parecia genuinamente magoado, tanto emocional quanto fisicamente. Ele pensou que estava seguro na casa de Orochimaru. Afinal, Tsunade geralmente se continha quando estavam no território de Orochimaru. Ela gostava dele, afinal, e raramente ficava violenta perto dele. É por isso que Jiraiya se sentiu tão confiante em provocá-la hoje. Mas Orochimaru inesperadamente cooperou com Tsunade, dizendo que não voltaria mais para aquela casa, dando-lhe sinal verde para fazer tudo. Ela usou a técnica de cintilação corporal, disse Orochimaru casualmente, nem se preocupando em olhar para Jiraiya. O que ele quis dizer foi claro. O ataque de Tsunade foi rápido demais para ser detido. Claro, Jiraiya não acreditou nisso nem por um segundo. Do que você está falando? Sua técnica de cintilação corporal é muito mais rápida que a dela. Você fez isso de propósito. E daí se ele fez isso? Tsunade interrompeu com um sorriso. Orochimaru é meu namorado agora. Por que ele ajudaria um pervertido nojento como você? Enina, namorado? Jiraiya ficou chocado, com os olhos arregalados de choque. Tsunade e Orochimaru realmente ficaram juntos? Quando isso aconteceu? E por que ele não sabia? De repente, uma onda de emoções inundou seu coração, e uma sensação de tristeza avassaladora ameaçou transbordar. Era como se o mundo inteiro tivesse desabado ao seu redor. As palavras de Tsunade pegaram até Orochimaru desprevenido. Quando ele concordou com isso? Ele não concordou, obviamente. Ela estava apenas brincando com Jiraiya para irritá-lo. Ainda assim, Orochimaru olhou para ela pelo canto do olho, ligeiramente divertido. Tsunade, sempre a encrenqueira. Jiraiya, no entanto, acreditou completamente na mentira. Seus ombros caíram em derrota, e um olhar profundo de depressão cruzou seu rosto. Balançando a cabeça, Orochimaru ignorou a troca e se concentrou em empacotar o que restava de seus pertences. Com tudo pronto, ele começou a fazer seu caminho em direção à sua nova casa. Vendo Orochimaru sair, Tsunade e Jiraiya rapidamente o seguiram. A nova casa de Orochimaru ficava no canto noroeste da vila de Konoha, não muito longe da propriedade do clã Hyuga. Era grande e moderna, uma melhoria significativa da velha casa que ele tinha acabado de deixar para trás. Conforme se aproximavam da rua movimentada em frente ao complexo Hyuga, Orochimaru respirou fundo, sentindo uma sensação de satisfação. As ruas estavam animadas, cheias de vendedores e moradores cuidando de seus negócios diários. Nesse momento, algo chamou a atenção de Orochimaru. Dois garotinhos, mal velhos o suficiente para andar, estavam gingando por aí em calças sem virilha, rindo enquanto brincavam. Eles eram gêmeos idênticos, suas feições eram notavelmente semelhantes, e pareciam estar aprendendo a andar. O olhar de Orochimaru se voltou para o emblema do clã Hyuga no portão atrás das crianças, e ele não pôde deixar de sentir uma estranha sensação de destino. Já faz quase 3 anos que vim a este mundo, e esses dois irmãozinhos Hyuga Yashi e Hyuga Izashi têm apenas 1 ano de idade agora. Orochimaru pensou consigo mesmo. Pensar que testemunharei todo o crescimento deles e verei sua ascensão em um futuro próximo. A mente de Orochimaru vagou brevemente para outras figuras notáveis desta geração. Uchiha Fugaku, por exemplo, já tinha 4 anos. Os futuros líderes dos clãs de Konoha ainda estavam na infância. Os filhos da geração de Kakashi e Gai ainda não nasceriam por algum tempo. Na verdade, muitos de seus pais não eram nem muito mais velhos que o próprio Orochimaru. Foi uma sensação estranha assistir a tudo se desenrolar diante de seus olhos. De certa forma, foi como testemunhar as futuras lendas do mundo ninja crescerem do zero. Divertido, mas estranho. Depois de deixar as últimas coisas de Orochimaru em sua nova casa, Tsunade e Jiraiya ficaram para ajudá-lo a se instalar. Embora Tsunade não fosse a pessoa mais domesticada, ela ainda era uma ninja e mais do que capaz de lidar com tarefas com as quais pessoas normais teriam dificuldade. Quanto a Jiraiya, bem, apesar de ser constantemente espancado e provocado pelos outros dois, sua pele grossa e espírito resiliente nunca vacilaram. Ele tinha um coração como uma floresta vasta, paciente e duradouro. Isso era parte de seu charme. Embora Jiraiya tenha sido alvo da maioria dos abusos, ele havia aceitado há muito tempo que Orochimaru era seu rival. Derrotar Orochimaru havia se tornado sua força motriz, sua obsessão.
Como resultado, ele nunca levou as provocações para o lado pessoal e sempre voltava mais forte. Então, apesar da explosão anterior, os três passaram o resto do dia juntos, ajudando Orochimaru a organizar seu novo lar. Foi um raro momento de camaradagem, que sugeria os laços profundos que eles compartilhavam, mesmo que nem sempre fosse óbvio. Ao cair da noite, Jiraiya e Tsunade partiram. Orochimaru estava finalmente sozinho em sua espaçosa e iluminada casa nova. Ele se espreguiçou, aproveitando a solidão pela primeira vez naquele dia. Caminhando até um grande espelho, Orochimaru olhou para seu reflexo. Seu cabelo longo e solto, pele pálida e feições afiadas o encaravam de volta. Seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso de satisfação própria. Como esperado do Sharingan, Orochimaru murmurou suavemente estreitando o olhar. No espelho, suas pupilas douradas, semelhantes a fendas, de repente começaram a mudar. O ouro brilhante escureceu, mudando para um escarlate profundo e assustador. Em volta de suas pupilas, 3 tomoes giravam, uniformemente espaçados, dando a seus olhos uma aparência quase sobrenatural. O Sharingan. Orochimaru respirou fundo, seus olhos escarlates brilhando por um momento antes de fechá-los. Quando ele abriu os olhos novamente, o vermelho havia desaparecido, substituído por seus olhos dourados naturais. Se qualquer outra pessoa tivesse visto essa transformação, eles teriam ficado chocados além da conta. Afinal, o Sharingan era um Kekkei Genkai, um limite de linhagem exclusivo do clã Uchiha. Como alguém de uma família ninja comum como Orochimaru poderia possuí-lo? Mas a verdade era muito mais distorcida. Sim, essa era a habilidade de assinatura do Sharingan do clã Uchiha, despertada no corpo de Orochimaru. Não era o resultado de um transplante. Não, Orochimaru tinha ido muito além disso. Por meio de seus experimentos de fusão genética, Orochimaru havia extraído material genético de vários membros do clã Uchiha que haviam despertado o Sharingan do hospital e fundido com sucesso esses genes em seu próprio corpo. Ao contrário dos transplantes convencionais que exigiam emoções poderosas para despertar o olho, Orochimaru havia contornado essas limitações. Seu Sharingan estava completamente desperto e, ainda mais impressionante, já estava no nível de 3 Tomoe, o auge do Sharingan padrão. Para o mundo ninja, isso seria uma conquista inimaginável, um feito impossível. Mas para Orochimaru, isso foi feito com facilidade. Capítulo 46. De acordo com a pesquisa de Orochimaru, a razão pela qual o clã Uchiha é propenso a ser belicoso e arrogante está em sua estrutura genética. Seus genes contêm um poder especial que é desencadeado por estado emocional elevado e energia espiritual. Essa estimulação se manifesta como seu famoso Sharingan, que é essencialmente uma representação física de seu imenso poder espiritual. No entanto, há um porém. A energia mental ligada ao Sharingan é tão vasta e poderosa que até mesmo os corpos Uchiha modernos lutam para contê-la. Qualquer estímulo emocional ou externo significativo pode facilmente causar instabilidade mental. A extensão dessa instabilidade varia, indo de se tornar excessivamente combativo e orgulhoso na melhor das hipóteses, até a loucura total na pior. Como seus corpos não são fortes o suficiente para suprimir o poder espiritual avassalador do Sharingan, muitos Uchiha acabam agindo irracionalmente. Isso pode explicar por que Tobirama Senju, o segundo Hokage, certa vez chamou os Uchiha de clã do mal. Ainda assim, Orochimaru, com seu conhecimento da trama, entende que o Sharingan não é inerentemente maligno. A fonte de seu poder remonta a algo muito mais antigo e complexo, o fruto de chakra da árvore divina. De acordo com a lenda, a árvore divina é o 10 Caudas, uma entidade monstruosa que serve como fonte de todo o chakra. Kaguya Tsutsuki, a progenitora do chakra, consumiu o fruto do chakra da árvore divina, o que causou uma mudança drástica em sua personalidade e lhe concedeu um poder avassalador. A energia do fruto do chakra se fundiu com seu corpo, e essas habilidades foram passadas para seus descendentes. A análise e o conhecimento de Orochimaru sobre o Shou deduziram que o poder de Kaguya é dividido em 3 aspectos distintos. Seu próprio poder, o Byakugan, um jutsu ocular passado principalmente para o clã Hyuga. O poder da árvore divina, o corpo do sábio, representando energia física e durabilidade. E finalmente o poder da fruta do chakra, o Rinnegan de 9 Tomoe Sharingan, que representa energia espiritual e jutsu ocular avançado como o Sharingan e o Rinnegan. Inicialmente, esses 3 poderes foram unificados em Kaguya. Mas conforme sua linhagem se espalhou por gerações, os poderes se dividiram, tornando-se menos concentrados. Orochimaru focou principalmente nos poderes da árvore divina e na fruta do chakra. Se a árvore divina representa a raiz do chakra e da energia física, então a fruta do chakra é a fonte de imenso poder espiritual, a força por trás do Sharingan e do Rinnegan. Kaguya teve 2 filhos, Amura e Agoromo, o sábio dos 6 caminhos. Cada um herdou uma porção de seu poder. Amura recebeu o Byakugan de Kaguya, que foi passado para o clã Hyuga. Agoromo herdou tanto o corpo do sábio quanto os poderes oculares, que ele passou para seus filhos, Azura e Indra. Deste ponto em diante, seus poderes começaram a divergir. Azura herdou a energia física de Agoromo, concedendo-lhe um corpo forte e vastas reservas de chakra. Seus descendentes se tornaram o clã Senju. Indra, por outro lado, herdou o poder do olho, passando o Sharingan para seus descendentes, o clã Uchiha. Essa divergência de poder criou uma diferença fundamental entre as duas linhagens. Os descendentes de Azura, o Senju, não foram afetados pela tensão mental que acompanhava o Sharingan.
Seu chakra e energia física lhes garantiam mentes fortes e estáveis com uma inclinação natural para a gentileza e cooperação. Os descendentes de Indra, no entanto, herdaram o imenso poder mental do Sharingan. Com ele veio uma tendência para emoções extremas. Quanto maior seu poder espiritual, maior seu potencial para a instabilidade. Isso explica por que tantos Uchihas se tornam obcecados com poder, frequentemente entrando em espiral de loucura quando confrontados com perdas ou fracassos. Por exemplo, Indra, o filho mais velho de Agoromo, foi consumido por uma luxúria por poder, chegando até a matar seus próprios parentes. Madara Uchiha buscou o Tsukuyomi infinito após a morte de seu irmão mais novo. Obito Uchiha se voltou contra o mundo após a morte de seu amor de infância Rin. Itachi Uchiha cometeu o massacre de seu clã para evitar outra guerra. E Sasuke Uchiha buscou destruir Konoha após saber do trágico destino de seu irmão. Em cada caso, o imenso poder espiritual do Sharingan os levou ao extremo. Tudo isso leva a uma conclusão. Orochimaru percebeu que o Sharingan, como um poder ligado à fruta do chakra, é inerentemente instável. A imensa energia espiritual que ele gera requer um corpo forte o suficiente para equilibrá-la. Até mesmo o Sharingan básico de 3 Tomoe tem o potencial de afetar drasticamente a personalidade de seu usuário. Para a maioria dos Uchiha, seus corpos simplesmente não são fortes o suficiente para lidar com a tensão mental, o que os torna propensos à volatilidade emocional. Para Orochimaru, que aprimorou seu próprio corpo usando soros de aprimoramento de genes intermediários, o Sharingan de 3 Tomoe já é o limite do que ele pode lidar. Qualquer coisa além disso, como o Mangekyou Sharingan, o sobrecarregaria, fazendo com que seu corpo se quebrasse sob o imenso poder espiritual. De fato, após a era de Agoromo, as linhagens de Asura e Indra divergiram ainda mais. O equilíbrio entre suas energias físicas e espirituais enfraqueceu a cada geração. Na época em que seus descendentes evoluíram para os clãs Senju e Uchiha, a divisão era clara. Os Senju mantiveram o corpo do sábio com sua forte energia física, mas tinham pouco ou nenhum poder ocular. Os Uchiha, por outro lado, mantiveram o poder ocular, mas muitos não tinham a força física necessária para contê-lo. Pior, conforme suas linhagens continuavam a se diluir, menos membros de qualquer clã conseguiam despertar o potencial total de seus poderes. Muitos Uchiha, por exemplo, não conseguiam nem despertar o Sharingan básico, e muitos Senju perderam sua renomada destreza física. O que Orochimaru busca fazer é coletar os genes de membros Uchiha capazes de despertar o Sharingan e usá-los para aumentar seu próprio poder ocular. Alguns desses indivíduos já despertaram o Sharingan, enquanto outros não. No entanto, o mero potencial em seus genes é suficiente para os propósitos de Orochimaru. Quanto mais genes do Sharingan Orochimaru coletar, mais forte seu poder ocular se tornará depois que ele os fundir com os seus. Se Orochimaru reunir genes Sharingan suficientes, desbloquear o Mangekyou Sharingan seria inevitável. Com base nas amostras de sangue Uchiha que ele obteve do hospital de Konoha nos últimos 2 anos, ele já tem o suficiente para despertar o Sharingan de 3 Tomoe. Mas o Mangekyou Sharingan continua fora de alcance, principalmente devido a um problema-chave. O Mangekyou Sharingan ser muito difícil de despertar e muitos dos Uchiha que despertaram seu Mangekyou Sharingan não deixaram amostras de sangue para trás em hospitais. Mesmo que Orochimaru pudesse acessar seus genes, seu corpo atual não é forte o suficiente para lidar com o imenso poder do Mangekyou Sharingan. Por enquanto, Orochimaru terá que ser paciente, continuando sua pesquisa até que seu corpo possa suportar o próximo nível de poder do Sharingan. Capítulo 47. Mesmo que Orochimaru coletasse genes Sharingan suficientes e fundisse com sucesso o Mangekyou Sharingan com seu corpo, ele não necessariamente perderia a cabeça. No entanto, certamente haveria efeitos colaterais mentais. O intenso poder espiritual necessário para empunhar o Mangekyou afetaria sem dúvida sua psique. Ao usar as habilidades avançadas do Mangekyou Sharingan, o corpo é submetido a uma tensão incrível. Com o tempo, efeitos colaterais como miopia, sangramento ocular e dor física severa são quase garantidos. O poder absoluto do jutsu ocular sobrecarrega a capacidade do corpo de administrar a tensão, levando a essas complicações. Alguns podem se perguntar, se um corpo é forte o suficiente, isso significa que usar o Mangekyou Sharingan não terá efeitos colaterais? A resposta é sim, com um corpo forte o suficiente, os efeitos colaterais podem ser minimizados ou até mesmo eliminados. Tome o Uchiha Obito, por exemplo. Após transplantar as células do primeiro Hokage, e mais tarde integrar o corpo de Zetsu branco, ele foi capaz de usar seu Mangekyou Sharingan livremente, sem sofrer efeitos colaterais comuns. Ele não sentiu sangramento nos olhos, miopia ou dor no corpo, apesar de usar constantemente técnicas poderosas como Kamui. Orochimaru levantou a hipótese de que após usar um soro de aprimoramento genético avançado, ele também seria capaz de usar o Mangekyou Sharingan sem esses efeitos colaterais físicos. Além disso, se ele conseguisse fundir as células do primeiro Hokage em seu corpo, seria até possível para ele usar o Rinnegan sem dificuldade. Para Orochimaru, o Rinnegan era muito mais avançado que o Mangekyou Sharingan, pelo menos um nível acima dele em termos de poder e capacidade. Obito, apesar de ter as células do primeiro Hokage, teve dificuldades quando se tratava do Rinnegan. Estava claro que simplesmente integrar as células de Hashirama não era o suficiente para dominá-lo completamente. Mesmo com a força dessas células, o Rinnegan era demais para seu corpo lidar confortavelmente. Usar um par de Rinnegan? Esse foi um desafio totalmente diferente.
Para controlar os 2 olhos do Rinnegan, o ninja precisaria do físico de alguém dos clãs Uzumaki ou Senju, aqueles com uma força vital e reservas de chakra excepcionalmente fortes. Apenas transplantar as células de Hashirama não era o suficiente. Mas então, havia Uchiha Madara. Ele não tinha o físico natural de um Uzumaki ou um Senju, mas ele podia empunhar ambos os olhos Rinnegan sem dificuldade. Por quê? Porque ele era a reencarnação de Indra, possuindo o chakra do filho mais velho de Agoromo. A linhagem de Madara lhe dava acesso direto ao poder do sábio dos 6 caminhos, tornando sua situação única. Orochimaru ponderou sobre essas coisas. Só saberei com certeza quando obtiver e experimentar com as células do primeiro Hokage, pensou. O DNA de Hashirama era a chave para desbloquear o verdadeiro potencial do Manjek e eventualmente do Rinnegan. Satisfeito com suas conclusões, Orochimaru parou de pensar nisso por enquanto. Ele fechou os olhos e rapidamente caiu em um sono profundo. A Primeira Guerra Mundial Shinobi terminou oficialmente após as mortes do segundo Hokage e do segundo Raikage. Seus sacrifícios levaram à ascensão de Hiruzen Sarutobi como terceiro Hokage, marcando o fim do conflito. Como o golpe que matou o segundo Hokage foi instigado por Kinkaku e Jinkaku, 2 shinobi desonestos, foi considerado sem relação com a Terra do Relâmpago. Como tal, a amante da paz Konoha não buscou mais retaliações. Com Hiruzen agora no poder e Danzo estabelecendo sua organização secreta, a Raiz, Konoha entrou em um período de desenvolvimento formal e recuperação. Ano 20 do calendário de Konoha. 4 meses se passaram desde que Orochimaru se mudou para sua nova casa. No total, já se passaram 3 anos desde que Orochimaru chegou a este mundo. Outra bela e colorida manhã surgiu sobre a vila de Konoha. A luz do sol penetrou pelas cortinas, gentilmente acordando a vila para um novo dia. No escritório do Hokage, o terceiro Hokage estava sentado em sua mesa, com as mãos apoiadas no queixo enquanto olhava pensativo para os 3 jovens shinobi parados diante dele, Orochimaru, Tsunade e Jiraiya. Como seu professor, Hiruzen sentia uma profunda responsabilidade em guiá-los, mas agora que ele era Hokage, ele tinha outros deveres que o impediam de ensiná-los tão de perto quanto antes. Ele não podia mais andar por aí com seus alunos, pessoalmente completando missões e oferecendo instruções no trabalho. Ainda assim, Hiruzen garantiu que seus alunos tivessem acesso a recursos que a maioria dos ninjas civis não tinha, garantindo que eles estivessem equipados para o sucesso. Mas acompanhá-los em missões? Isso não era mais possível. Afinal, não era como se o Hokage pudesse simplesmente andar por aí com seus alunos em tempos de paz. Hoje, porém, Hiruzen ligou para os 3 para discutir suas futuras missões. Entre os 3, Jiraiya era um pouco descuidado e propenso a comportamentos ultrajantes. Tsunade tinha um temperamento explosivo e podia facilmente perder o controle em situações inesperadas. Apenas Orochimaru era consistentemente calmo e controlado. Enquanto Hiruzen pensava sobre essas coisas, ele finalmente falou. Orochimaru, de hoje em diante, você será o capitão deste time. O que? Tsunade ficou surpresa, mas foi Jiraiya quem exclamou incrédulo. Por quê? Jiraiya exigiu. Porque Orochimaru é o capitão. Eu também posso fazer isso. Quer dizer, olhe para mim, Jiraiya-sama é bonito, habilidoso e mais do que qualificado para liderar esse time. Hiruzen sorriu levemente, mas não disse nada. Tsunade, no entanto, zombou e revirou os olhos. Jiraiya, você ao menos conhece suas próprias habilidades? Tsunade retrucou sem conter suas críticas. O que você tem sobre Orochimaru? É sua força? Sua resiliência? Seu julgamento? Oh, espere, talvez seja sua perversão que é superior. Tsunade, isso não é justo. Jiraiya protestou com raiva. Não me menospreze. Mas não é verdade? Tsunade provocou, dando-lhe um sorriso malicioso. Grande pervertido. Os 2 estavam a momentos de discutir novamente quando Hiruzen levantou a mão para silenciá-los. Chega! Entre vocês 3, Orochimaru é o mais adequado para ser o capitão. De hoje em diante, ele liderará suas missões. Toque, toque, toque. Antes que Hiruzen pudesse terminar, alguém bateu na porta do escritório. Ele disse. A porta se abriu e um homem de meia-idade, usando óculos e um jaleco branco, entrou correndo, visivelmente animado. Hokage-sama. O experimento foi bem sucedido. O experimento foi bem sucedido. O homem exclamou, sua voz cheia de entusiasmo. No entanto, assim que avistou Orochimaru, ele parou, sua excitação desaparecendo brevemente. Ah, professora, você também está aqui? Professor? Tsunade e Jiraiya piscaram confusos, olhando para o homem. Ele acabou de chamar Orochimaru de professor? Isso foi inesperado. O que estava acontecendo? Orochimaru permaneceu calmo, imperturbável pelos olhares estranhos. Não se importe comigo. Continue com seu relatório. Sim, claro, professor. O homem de jaleco branco assentiu e se virou para Hiruzen. Hokage-sama, o experimento da poção de recuperação, foi um sucesso. Sucesso? Os olhos de Hiruzen se aguçaram com interesse. Explique em detalhes. Sim, Hokage-sama. Com base na pesquisa dada por Orochimaru-sensei, comecei a desenvolver a poção de recuperação há 3 meses. Estou feliz em informar que finalmente alcançamos um avanço. Capítulo 48. O homem de jaleco branco estava relatando apaixonadamente o processo experimental dos últimos meses com grande entusiasmo. Ele era Arano, o ninja médico do hospital de Konoha com ampla experiência. Após receber uma ordem de cima, ele estava trabalhando em estreita colaboração com Orochimaru para aprender a produção do fluido de reparo genético, que era chamado de poção de recuperação por eles.
Durante todo o processo, Arano ficou surpreso com o talento extraordinário de Orochimaru e seus profundos insights sobre genética. De vez em quando, com apenas algumas sugestões ou ajustes, Orochimaru o iluminava, deixando-o impressionado com o jovem gênio. Em pouco tempo, Arano não conseguiu resistir à tentação e se tornou oficialmente discípulo de Orochimaru. Pode parecer inacreditável para um homem de meia idade na casa dos 40 ser aprendiz de um garoto que não tinha nem 10 anos ainda, mas era a verdade. Orochimaru, no entanto, jogou junto, fingindo estudar com Arano por um curto período antes de passar a ele uma fórmula improvisada e completa em um processo de produção do fluido de reparo genético. Daquele ponto em diante, Arano começou a estudar de forma independente, apenas buscando a orientação de Orochimaru quando encontrava problemas que ele realmente não conseguia resolver. Depois de 3 meses intensos, ele foi finalmente concluído. Embora fosse um substituto, e suas habilidades regenerativas fossem ligeiramente inferiores ao original, a diferença era mínima. Ao ouvir o relatório de Arano, o terceiro Hokage assentiu em aprovação. Quanto custa para produzir uma poção de recuperação agora? Ele perguntou. Arano hesitou um pouco, então respondeu, bem, cerca de 50.000 RY. 50.000 RY. O terceiro Hokage levantou uma sobrancelha, surpreso a princípio, então assentiu novamente. Isso é certamente mais caro do que o remédio padrão para ferimentos, que custa apenas algumas centenas de RY, mas considerando seus efeitos, vale cada centavo. Produza um lote para uso futuro. Sim, senhor. Arano respondeu, curvando-se. Então vou me retirar. Vá em frente, o Hokage acenou para ele. Arano assentiu, lançando um olhar para Orochimaru antes de sair. Foi só quando ele saiu do escritório que Tsunade e Jiraiya, que permaneceram em silêncio o tempo todo, voltaram à realidade. Ambos estavam em choque. Mesmo sabendo que Orochimaru havia melhorado a fórmula, eles não esperavam resultados tão surpreendentes. As habilidades de pesquisa científica de Orochimaru eram, para dizer o mínimo, extraordinárias. Mais do que tudo, a ideia de que um garoto de 10 anos tivesse conseguido se tornar professor de outra pessoa era alucinante. Mesmo depois de saírem do escritório do Hokage, Tsunade e Jiraiya ainda não tinham se recuperado completamente do choque. Eles tinham apenas um pensamento em mente. Como pode haver uma lacuna tão grande entre nós? Jiraiya, especialmente, estava sobrecarregado por um crescente senso de inferioridade. Parecia que não importava em que campo eles se aventurassem, ele nunca seria capaz de superar Orochimaru. Enquanto caminhavam, Jiraiya não pôde deixar de olhar para Orochimaru, que caminhava calmamente ao lado dele. Naquele momento foi como se um halo radiante tivesse se formado atrás da cabeça de Orochimaru, brilhando tão intensamente que Jiraiya teve que desviar o olhar. Naquela noite, após completar seus experimentos, Orochimaru retornou sozinho para seus aposentos, repetindo os passos do processo de transplante de células em sua mente. O transplante de células estava se mostrando muito mais complicado do que ele havia imaginado inicialmente. Ele exigia não apenas o cultivo de células, mas também organismos vivos como sujeitos experimentais. Como o cultivo de células era um processo longo e Orochimaru ainda não estava em condições de fazer experimentos em seres humanos, ele estava atualmente limitado a usar camundongos. Por enquanto, seus experimentos permaneceram na fase de cultura de células. Como resultado, os projetos de pesquisa atribuídos a ele pelo sistema não tiveram nenhum avanço significativo. Toque, toque, toque. Uma batida repentina na porta tirou Orochimaru de seus pensamentos. Ele franziu a testa, mas se levantou para abri-la. Afinal, esta era Konoha. Não havia inimigos ousados o suficiente para se aproximar dele aqui. No entanto, ele ainda estava um pouco curioso sobre quem viria procurá-lo àquela hora. Quando ele abriu a porta, um Anbu estava lá, vestido com sua máscara e armadura de costume. Baseado em seu físico e altura, Orochimaru não o reconheceu. Orochimaru, alguém quer se encontrar com você, disse o Anbu secamente, indo direto ao ponto. Ao ouvir um pedido tão direto, o primeiro pensamento de Orochimaru foi em Danzo, mas então ele reconsiderou. Danzo tinha estabelecido recentemente a organização Raiz, e sua posição ainda não era estável o suficiente. Orochimaru nem mesmo havia revelado nenhuma de suas pesquisas científicas para ele, então era improvável que Danzo o procurasse neste estágio. Quem quer me ver? Orochimaru perguntou, um pouco cauteloso. O Anbu hesitou por um momento antes de responder. Desculpas, mas não posso revelar essa informação. Você saberá quando chegar. Orochimaru ficou surpreso. Alguém tinha autoridade para invocar Anbu, mas não podia revelar sua identidade? Havia outra figura poderosa em Konoha além do terceiro Hokage e Danzo? Muito bem, Orochimaru disse calmamente. Mostre o caminho. Apesar de sua curiosidade, Orochimaru não se sentiu ameaçado. Em Konoha, ninguém ousaria fazer um movimento contra ele. Seu valor para a vila era alto demais. Até mesmo a menor perturbação envolvendo-o poderia desencadear uma cascata de consequências. No entanto, Orochimaru permaneceu em guarda enquanto seguia o Anbu pela vila. Eles finalmente chegaram a uma mansão isolada, não muito longe de uma das instalações secretas de pesquisa de Konoha, embora fosse visivelmente menor em escala. Quando eles se aproximaram, Orochimaru murmurou baixinho para si mesmo. 6 guardas. HM? O que foi isso? O Anbu, sem ouvi-lo direito, olhou para trás, confuso. Não é nada, respondeu Orochimaru, mascarando sua surpresa. Embora a mansão parecesse comum na superfície, Orochimaru havia detectado 6 Anbu escondidos estacionados ao redor do perímetro. Quem morava ali era claramente alguém importante.
Orochimaru apertou os olhos, focando sua habilidade de percepção na pessoa dentro da mansão. Ele imediatamente sentiu uma vasta quantidade de chakra. Poderia ser ela? Orochimaru se perguntou, um lampejo de reconhecimento cruzando sua mente. Curioso, ele seguiu o Anbu mais para dentro, com a mente cheia de possibilidades. Capítulo 49. A habilidade de percepção de Orochimaru era algo que ele tinha começado a estudar recentemente, usando as características únicas das cobras para detectar chakra em seu entorno. Embora o alcance não fosse tão extenso quanto a percepção de chakra do Orochimaru canônico, a precisão ainda era bastante notável para alguém em seu nível. Dessa forma, ele conseguiu sentir as figuras dentro da cabana e rapidamente descobrir quem elas poderiam ser. Com certeza, o Anbu abriu a porta. Uma mulher de meia-idade em um kimono branco, seu cabelo penteado em um coque duplo, apareceu diante de Orochimaru. Apesar de ser referida como de meia-idade, sua aparência era mais envelhecida, com os sinais inconfundíveis de incontáveis anos gravados em seu rosto. O Anbu, sem uma palavra, gesticulou para Orochimaru entrar. Ele obedeceu, entrando na sala. O Anbu então silenciosamente recuou e fechou a porta, deixando os dois sozinhos. Enquanto Orochimaru observava a visão diante dele, suas suspeitas foram imediatamente confirmadas. O emblema do clã Senju bordado no manto da mulher, combinado com seu vibrante cabelo vermelho, tornava sua identidade inconfundível. Você queria me ver? Orochimaru perguntou, embora já soubesse a resposta. Sim, respondeu a mulher calmamente. E você é? Orochimaru fingiu incerteza, embora já tivesse descoberto quem ela era. Uzumaki Mito, ela disse, com a voz suave, mas firme. O nome Uzumaki Mito carregava um peso muito além de suas meras 4 sílabas. Assim que fosse pronunciado, até mesmo o terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, teria que mostrar respeito. Não era de se espantar que ela exercesse tamanha influência e tivesse tantos Anbu cuidando dela. Uzumaki Mito, a atual Jinchuriki da Nove Caudas, esposa de Senju Hashirama, o deus do Shinobi, e a verdadeira matriarca do clã Senju. Qualquer um desses títulos seria suficiente para abalar o mundo Shinobi. Orochimaru ficou genuinamente surpreso por estar na presença dela, mas não deixou isso transparecer. Aderindo ao decoro apropriado, ele ajustou suas vestes e fez uma leve reverência. É uma honra conhecê-la, Mito-sama. Por favor, perdoe minha grosseria, ele disse, seu tom respeitoso. Ah, que jovem educado, Mito comentou, seu comportamento caloroso e gentil. Havia algo nela, uma afinidade natural que fazia sua presença parecer reconfortante, como uma brisa de primavera. Era uma qualidade inerente que algumas pessoas simplesmente possuíam. Por favor, sente-se, ela disse, gesticulando para a cadeira ao seu lado com um sorriso gentil. Orochimaru assentiu e sentou-se, sua mente já girando com possibilidades sobre o porquê de ela tê-lo chamado aqui. Embora ela tivesse vivido em Konoha por um longo tempo, alguém de sua estatura raramente fazia contato direto com os outros. Por que ele, de todas as pessoas? Será que ela estava aqui em nome de Tsunade? Afinal, além de ser a esposa do primeiro Hokage, Uzumaki Mito também era avó de Tsunade. Se ela o tivesse procurado para assuntos envolvendo Tsunade, faria algum sentido. Entretanto, se o problema fosse relacionado a Tsunade, certamente Mito não precisaria intervir diretamente, certo? Enquanto Orochimaru estava perdido em pensamentos, Mito falou novamente, interrompendo suas especulações mentais. Ouvi dizer que foi você quem desenvolveu aquela poderosa poção de recuperação, ela disse, com uma voz gentil, mas curiosa. Orochimaru saiu de seu devaneio e assentiu. Sim, Mito-sama, eu estava envolvido em seu desenvolvimento. Mito riu levemente. Você não precisa ser tão formal. Você é colega de classe da Tsunade, não é? Pode me chamar de vovó Mito, assim como ela faz. Orochimaru hesitou por um momento internamente em conflito. Em suas 2 vidas, ele nunca havia experimentado o conceito de ter uma avó. Parecia estranho, quase antinatural, ser solicitado a se dirigir a alguém dessa forma. Mas depois de uma pausa momentânea, ele cedeu. Sim, vovó Mito, Orochimaru finalmente conseguiu dizer, embora as palavras parecessem estranhas em sua língua. Mito sorriu calorosamente. Orochimaru, você é um jovem notável. Apesar de não vir de um grande clã ou ter qualquer apoio familiar significativo, você se tornou discípulo de Hiruzen inteiramente por seus próprios méritos. Tenho grandes esperanças para seu futuro. Orochimaru permaneceu em silêncio, sentindo que essa conversa estava prestes a se aprofundar ainda mais. Com certeza, Mito fez uma breve pausa antes de continuar. Tsunade fala muito bem de você, sabia? Ela sempre menciona seu talento e força. Depois de conhecê-lo hoje, posso ver que você é ainda mais impressionante do que os rumores sugerem. Suas palavras ficaram no ar por um momento antes que ela acrescentasse. Tenho certeza de que você está se perguntando por que eu te chamei aqui, não é? Para ser honesto, sim, Orochimaru respondeu. Estou curioso. Mito sorriu suavemente, seu comportamento ainda calmo. Isso é compreensível. Qualquer um ficaria curioso se fosse invocado assim sem explicação. Mas não se preocupe, não é nada muito sério. Conforme envelheço, tendo a devagar um pouco, então espero que você não se importe. De jeito nenhum, disse Orochimaru, embora permanecesse em guarda. A expressão de Mito ficou pensativa. Eu trouxe você aqui hoje por uma razão, na verdade. Eu queria ouvir seus pensamentos sobre o futuro. Meus pensamentos sobre o futuro? Orochimaru perguntou, intrigado. O que exatamente você quer dizer? Estou perguntando sobre seus ideais, seus sonhos, esclareceu Mito, em um tom lento e deliberado. Ela ajeitou levemente o manto enquanto falava, mantendo o olhar fixo em Orochimaru. Meus sonhos.
Orochimaru repetiu, estreitando os olhos levemente. Após um momento de contemplação, ele respondeu, será que trazer paz ao mundo Shinobi conta? Paz no mundo Shinobi? Mito levantou uma sobrancelha, claramente surpresa com a resposta dele. Mas ela não descartou a ideia. Esse é um sonho bem alto. E como você planeja alcançá-lo? Orochimaru permaneceu composto, embora internamente estivesse pisando com cuidado. Eu ainda não descobri isso completamente e ele mentiu, sua voz suave. Mas pretendo trabalhar em direção a esse objetivo, passo a passo. Na verdade, Orochimaru estava cauteloso sobre o porquê de Uzumaki Mito ter lhe feito tal pergunta. Ele sentiu uma necessidade instintiva de ser cauteloso em suas respostas. No fundo, porém, ele já tinha um plano. A teoria unificada que ele mencionou para Tsunade não era apenas conversa fiada. Como um reencarnado que experimentou um mundo sem guerra, Orochimaru tinha pouca paciência para as lutas constantes que atormentavam o mundo Shinobi. Batalha sem fim, a vida constantemente pendurada na balança, qual era o sentido de tal mundo? Para ele, a satisfação fugaz da vitória em combate nunca poderia se comparar à paz e aos prazeres de um mundo estável e unificado. Em um tempo de paz, uma pessoa com força ou riqueza poderia viver uma vida cheia de significado e cor. Mas esse mundo era diferente. Esse mundo era de guerra. Orochimaru sabia que não podia mudar isso, pelo menos não ainda. A única opção era se tornar mais forte, poderoso o suficiente para moldar o mundo de acordo com seus desejos. E unificar o mundo Shinobi era uma das poucas ambições que realmente o impulsionavam. Capítulo 50. Por pura força e dissuasão, Orochimaru acreditava que todas as nações poderiam ser compelidas a se comprometer, criando uma era de paz e prosperidade. Embora essa ideia possa soar absurda para alguns, era uma crença genuína para Orochimaru. Ele via isso não apenas como uma possibilidade, mas como um futuro que ele poderia tornar realidade. E pensando mais sobre isso, ele percebeu que havia outros 3 na linha do tempo original que compartilhavam uma visão semelhante. O primeiro foi Danzo. Seu objetivo era o mesmo, trazer ordem ao caótico mundo ninja. No entanto, sua força era insuficiente para sustentar sua ambição. Ele nem sequer teve a chance de começar um plano concreto, muito menos alcançar sucesso ou fracasso. O segundo foi Nagato, também conhecido como Pen. Nagato tinha como objetivo capturar as bestas com cauda e usá-las para criar a arma definitiva, o 10 caudas, a fim de intimidar as 5 grandes nações à submissão. Ele quase teve sucesso em seu esforço. No entanto, no final, sua força ainda estava faltando, e ele foi derrotado em parte devido à influência avassaladora do protagonista e ao infame Jutsu da Lábia. A terceira foi Kaguya. Ela não apenas pensou ao longo dessas linhas, mas também agiu nelas, alcançando com sucesso seu objetivo. Kaguya havia subjugado o mundo inteiro sob seu governo. E se não fosse pela traição de seus próprios filhos quando ela tentou usar a humanidade para cultivar a árvore divina, o mundo ninja ainda estaria sob seu domínio. A guerra nunca teria estourado. Em sua vida passada, Orochimaru tinha sido uma pessoa comum na Terra, impotente para mudar sua situação. Ele viveu uma vida de mediocridade, frequentemente à mercê dos outros, sem os meios para perseguir grandes ambições. Mas agora, as coisas eram diferentes. Agora, ele era Orochimaru, armado com um sistema e talento. Suas circunstâncias mudaram drasticamente e com elas, suas aspirações cresceram exponencialmente. Claro, essas ambições estavam muito distantes no futuro. Por enquanto, eram planos que ele mantinha perto do peito, não os revelando a ninguém, nem mesmo a Uzumaki Mito. Quando ele mencionou brevemente sua visão de unificar o mundo para Tsunade, foi mais um capricho do que uma verdadeira revelação. Mito, enquanto isso, ouvia as palavras de Orochimaru com um sorriso gentil e assentia em aprovação. Talentoso, trabalhador e com um claro senso de direção. Você é uma boa criança. Ela riu baixinho. Aquela garota, Tsunade, estava certa sobre você. Os olhos de Orochimaru se estreitaram levemente com a menção de Tsunade. Tsunade disse algo sobre mim, ele pensou consigo mesmo. Parecia que o efeito borboleta já estava começando a se desenrolar. Na linha do tempo original, Tsunade tinha uma opinião favorável sobre ele, mas não chegavam perto do ponto em que ela falaria dele para sua família. Mas agora, o olhar de Mito suavizou-se quando ela olhou para Orochimaru, claramente ficando mais e mais satisfeita com ele. Ela continuou a conversa por mais 10 minutos, perguntando sobre seus estudos e ambições antes de eventualmente desculpá-lo, notando que era tarde e que uma discussão mais aprofundada poderia esperar por outra hora. Enquanto Orochimaru partia, Mito o observou ir e assentiu levemente. Com talento, coragem e determinação, Orochimaru, você se tornará um grande ninja um dia, ela murmurou para si mesma, embora sem saber. Ela estava julgando mal a extensão das ambições dele. Sob o luar pálido, a mente de Orochimaru correu com pensamentos sobre o encontro. Dizem que Mito pode sentir o bem e o mal dentro das pessoas, assim como no cânone. Se for esse o caso, ela também deve ser capaz de sentir mentiras. Ele parou seus passos, pensando na cena. No entanto, Mito não parecia ter usado suas habilidades naquele momento. Afinal, para perceber o bem e o mal, ela precisaria entrar no modo 9 caudas, e detectar mentiras exigiria foco e concentração intensos. Nenhum desses sinais estava presente durante a conversa. Parece que ela não esperava que um garoto com menos de 10 anos tivesse a audácia de mentir para ela, Orochimaru refletiu, com um pequeno sorriso confiante nos cantos dos lábios.
Em sua mente, as habilidades de um ninja poderiam ser amplamente divididas em 3 categorias: ninjutsu, taijutsu e genjutsu. Mas quando se tratava de força verdadeira, o taijutsu era limitado a técnicas como a formação dos 8 portões. A maioria das outras habilidades físicas dificilmente valia a pena mencionar. O poder real vinha de técnicas místicas, jutsu proibido e as habilidades derivadas dos limites da linhagem. Força, velocidade e o poder do ninjutsu. Após retornar para casa, Orochimaru deitou-se em sua cama, seus pensamentos girando rapidamente. Embora o encontro com Mito tenha sido inesperado, não impactou muito seus planos atuais. O que importava agora era aumentar sua força. Embora ele não fosse fraco de forma alguma, ele sabia que suas habilidades atuais ainda estavam longe de ser o suficiente. Afinal, sou meio cientista, Orochimaru pensou consigo mesmo. Não posso focar somente na força física. O caminho do poder bruto ou a formação dos 8 portões não é adequado para mim. A velocidade, porém, era outra questão. Quais são as técnicas mais rápidas? Ele ponderou. A técnica do deus voador do trovão? Os 8 portões? Ou talvez a armadura de liberação de relâmpagos usada pelos ninjas da Vila Oculta da Nuvem? A armadura de liberação de relâmpagos, assim como os 8 portões, exigia imensa força física para sustentá-la, então isso estava fora de questão. Isso deixou a técnica espaço-temporal, o deus voador do trovão. Sim, seria uma boa opção. Um salto espaço-temporal teletransporte. É uma técnica milagrosa tanto para ataque quanto para fuga. Orochimaru se lembrou da Terceira Grande Guerra Ninja, onde o quarto Hokage usou a técnica do deus voador do trovão para ganhar sua reputação lendária. No entanto, na linha do tempo original, Orochimaru estudou essa técnica e finalmente decidiu não aprendê-la. A razão para essa decisão nunca ficou totalmente clara, nem mesmo para ele. Mas eu conseguiria aprender? O maior problema era que a técnica do deus voador do trovão, junto com muitos outros jutsus proibidos, estava trancada no pergaminho dos selos. Um registro de técnicas proibidas passadas em Konoha. A versão contida no pergaminho ainda estava incompleta. Orochimaru estreitou os olhos. Parece que além da técnica do deus voador do trovão, o pergaminho dos selos também contém a base para a técnica de reencarnação do mundo impuro que preciso, não é? Embora as técnicas no pergaminho fossem imperfeitas, elas forneceriam material mais que suficiente para ele estudar e refinar por conta própria. O verdadeiro desafio, claro, era que com o segundo Hokage morto, o terceiro Hokage, Hiruzen, nunca permitiria que Orochimaru tivesse acesso ao pergaminho. Técnicas proibidas eram rigorosamente guardadas. Então, como eu faço isso? Orochimaru refletiu, profundamente pensativo. Depois de um momento, ele teve a resposta. Danzo. Se o Orochimaru original conseguiu obter acesso a essas técnicas proibidas trabalhando com Danzo, então não havia razão para que ele não pudesse seguir o mesmo caminho. Quanto mais ele pensava nisso, mais sentido fazia. Tudo o que tenho que fazer é manipular Danzo para que confie em mim. Uma vez que eu ganhe sua confiança, posso facilmente colocar minhas mãos no pergaminho de selos. Além disso, uma vez que ele tivesse acesso ao pergaminho, ele também poderia obter as células do primeiro Hokage para seus experimentos. Com um sorriso satisfeito, Orochimaru assentiu para si mesmo, já planejando seus próximos passos.